Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre propósito e por que o propósito é algo tão relevante, tão importante e que você precisa necessariamente ter um. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá, meu nome é Juliano Meneguso e nós estamos aqui hoje para falar sobre a importância de você ter um propósito na vida. Mas antes de eu falar nisso, eu quero retomar um pouquinho um assunto para contextualizar a importância desse tema. Existem três escolas na psicologia, ou três movimentos grandes, três grandes forças que regem a psicologia. O primeiro foi o começo da psicologia, onde se falava muito dos condicionamentos, dos comportamentos que o ser humano tinha. B.F. Skinner foi um dos grandes ícones dessa época e ele ficou famoso com uma série de experimentos que ele fazia com pombos. O que ele fazia nessa primeira abordagem? Ele condicionava os pombos a se comportarem segundo alguns estímulos que ele gerava. Então, o pombo fazia algum movimento específico, ele dava comida. Aí o pombo aprendia rapidamente isso, ele fazia aquele movimento só para ganhar comida. Então, essa etapa é conhecida como behaviorismo, né? Ou comportamentalismo. Uma época onde se percebeu que o ser humano tinha um comportamento e esse comportamento poderia ser treinado para ser modificado. Esse estudo da psicologia partiu desse começo, onde nós tínhamos efetivamente um comportamento. A psicologia foi evoluindo e nós entramos no segundo momento dela, que foi a psicanálise. O Jung foi o pai da psicanálise, né? Ele foi praticamente o fundador desse movimento, e a ideia da psicanálise era trazer um pouquinho mais dessa questão psíquica, né? As pessoas entenderem que tem comportamentos, mas também tem atitudes, tem pensamentos, tem traumas, e entrou numa abordagem muito mais analítica, né? Observar comportamentos ou traumas do passado para determinar comportamentos futuros e tudo mais. Essa é a segunda fase. A primeira fase, ela é marcada como o homem que só faz as coisas quando ele tem um prazer. É o exemplo dos pombos lá. Então, tem comida, é algo prazeroso, algo interessante, ele se comporta por causa disso, né? Em função do prazer, algum tipo de recompensa. A segunda etapa, esse segundo momento da psicanálise, ele foi mostrado como uma questão de poder. Então, o homem busca poder, o homem busca uma realização, uma satisfação pelo poder. Essa foi o grande momento da psicologia. O terceiro momento, ele foi muito conhecido, é um dos momentos mais marcantes, que é onde a gente quer chegar com esse assunto aqui hoje, que é o momento onde o homem passou a buscar muito mais, não só essa solução de problemas, né, do passado, mas com uma tentativa de buscar uma autorrealização. Quem já ouviu falar no Maslow, ou a pirâmide de Maslow, esse assunto, né, de Maslow, a pirâmide das necessidades do ser humano, ele começou a elencar que, o ser humano precisa ter prazer, ele quer ter poder, mas também ele busca o quê? Ele busca também uma autorrealização, ele busca, é muito mais forte esse ponto, né? Ele querer uma realização pessoal acima de outras coisas mais fundamentais, que também são importantes. E quando a gente chega nesse terceiro aspecto, nessa terceira escola, nesse terceiro movimento, a gente não pode deixar de falar desse cara aqui, ó, Viktor Frankl. Esse Viktor Frankl, ele foi um judeu que passou por diversos campos de concentração e principalmente ele teve uma experiência muito grande em Auschwitz, né, que foi onde ele passou por uma boa parte do tempo, e ele já era psicólogo, ele já era desse terceiro movimento da psicologia, onde ele via que a autorrealização era muito importante. O que ele aprendeu, e até ele fala muito nesse livro, que antes de você querer sentir prazer na sua vida, antes de você querer ter poder na sua vida, uma coisa que te move muito mais é o seu propósito, é a sua missão, o que você quer fazer da sua vida, o que te move de uma forma muito mais profunda. E ele percebeu justamente, comprovou isso, né, justamente na prática, porque no campo de concentração você não tem prazer, que é aquele primeiro movimento da psicologia pregava, né, o homem vive para o prazer. Você também não tem poder, que é aquele segundo momento da psicologia que falava que o homem quer poder, busca o poder a todo custo, quando na verdade não foi bem assim. E o terceiro momento, então se viu, né, que a gente realmente precisa de um propósito a mais, porque isso era a única coisa que uma pessoa, quando já perdeu tudo, ela se agarra a uma motivação muito mais profunda da vida, o que ela mais quer fazer, o que ela mais deseja alcançar. Muitas vezes, né, é a própria sobrevivência, a própria manutenção da sua própria vida que aconteceu nesse campo de concentração com o Viktor Frankl.
E nesse livro, ele conta isso, né? A busca de um significado pelo homem, a busca de uma razão ali pelo homem, de um propósito pelo homem, porque é a única coisa que realmente importa quando a gente não tem muitos recursos, quando a gente não tem muita saída, quando a gente tem, às vezes, uma certa desesperança das coisas que acontecem. Então, o propósito, ele te dá essa força maior, essa direção maior, essa razão por que viver, e por isso esse assunto ele é tão importante, ele é tão relevante, porque pode significar para você a diferença entre a sua vida e a morte. E ele escreveu esse livro logo quando ele saiu do campo de concentração, e um dos propósitos dele era sobreviver ao campo de concentração, aprender sobre o campo de concentração e depois escrever um livro sobre esse assunto. E foi exatamente o que ele fez. Praticamente um ano depois que ele saiu do campo de concentração, esse livro teve a sua primeira edição publicada. Bom, agora você entendeu a fundamentação, você entendeu por que esse assunto sobre ter um propósito, por que ter uma direção na vida é tão importante. Mas agora vamos falar como que você pode hoje ter um propósito. Como você pode hoje definir o seu propósito de vida. Como você já viu, ele é extremamente importante e extremamente útil para a nossa vida, para tudo que a gente quer fazer, e é um grande guia das nossas direções para o nosso futuro e para os nossos objetivos. Então, como é que você pode definir, como é que você pode encontrar o seu propósito? Eu vou dar 3 dicas bem simples para você perceber e escrever isso. E eu quero, como uma tarefa, como uma atividade desse vídeo, que você escreva, tá? Aqui no comentário qual é o seu propósito. Você realmente reflita, pode pausar esse vídeo, pode voltar para você refletir um pouquinho mais, mas no final tente fazer isso como uma tarefa desse vídeo. Escrever aqui nos comentários qual é o seu propósito de vida. Esses 3 ingredientes são, no primeiro aspecto, qual é o seu maior objetivo de vida? Se você tivesse que definir hoje um objetivo assim, extremamente grande, pensando lá na frente, lá no longo prazo, daqui a 5, 10, 15 anos, o que você gostaria? Qual seria esse grande objetivo que você tem na vida? Não é o tipo de objetivo assim, eu quero ser rico, quero ser próspero, quero ter uma casa. Não é mais ou menos nessa direção. A ideia é que você pense num objetivo que não é realizável completamente com o tempo. É uma coisa que você estará sempre fazendo, sempre buscando atingir. Vou dar um exemplo para você. Um propósito da sua vida poderia ser ajudar as pessoas. Você imagina que você é um médico. Poderia ser sim, ajudar as pessoas. Então, através do meu trabalho, através da medicina, eu vou ajudar as pessoas. Quando que você realmente vai terminar? Quando você vai concluir esse seu propósito? Nunca. Sempre vai ter pessoas para ajudar, e até o último dia da sua vida você pode estar ajudando pessoas com aquilo que você faz. Então não é o seu trabalho. O seu trabalho é sempre um meio que você faz, a sua profissão é um meio para concretizar o seu propósito. Ficou claro? Esse vídeo, eu estou utilizando esse conteúdo aqui, através do meu trabalho, para tentar transmitir uma informação, como você alcançar esse propósito. Então, perceba, é um meio, sempre um meio que você utiliza para alcançar aquele resultado. Então, qual é esse seu maior objetivo? Anota isso aí, faz essa reflexão. Seu maior objetivo de vida no futuro. Isso pode ser muito variado, isso é muito pessoal, mas é importante que você pense, qual é esse grande objetivo? O que eu quero estar fazendo lá na frente, o que eu quero fazer hoje, o que eu gosto de fazer? Esse objetivo que tem tudo a ver comigo. E aí a gente passa para a segunda questão, para a segunda dica. Tem que ter a ver com você, tem que ter a ver com seus valores. Se você tem um objetivo que parece mais uma meta, que você atinge depois, não tem mais graça nenhuma, não tem a ver com você. Então, esse objetivo maior, ele está muito alinhado com os seus valores. Se eu estou fazendo esse vídeo hoje para vocês, se eu tenho esse propósito de fazer isso, de compartilhar conhecimento, de compartilhar informações úteis para o seu desenvolvimento pessoal, eu faço isso porque eu gosto disso, porque isso me interessa. Se eu não tivesse as redes sociais e o YouTube para fazer isso, eu faria isso ao vivo, faria isso conversando com um amigo, conversando com um aluno, de outras maneiras. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, tem a ver com os meus valores relacionados a desenvolvimento pessoal, a comunicação, eu gosto de falar. Então, são várias características, vários valores que eu tenho que envolvem, que estão mais relacionados a esse objetivo maior. Então, é super importante que você perceba isso. O objetivo maior ele tem que estar conectado com os seus valores. Se você quiser fazer até uma listinha de alguns valores que você acha que você tem,
Isso é muito legal para te dar a direção de você construir o seu propósito. E o terceiro aspecto são os seus pontos fortes. Para você atingir um objetivo maior na vida, você precisa contar com um ponto forte que você tenha. Se você tiver que fazer um objetivo indo por um caminho mais difícil, uma habilidade que você não tem, vai ficar muito mais difícil você alcançar esse objetivo ou esse propósito. Então, é interessante que você perceba qual é um ponto forte que você tem, que você pode usar, uma característica sua, e você pode listar algumas características que você tem para compor esse propósito. Então, vamos voltar lá no início. Essas 3 características juntas: objetivo maior, os seus valores e os seus pontos fortes. Se você unir esses três ingredientes aí, você vai ter no final uma informação, uma frase, algum tipo de propósito que direcione exatamente aquilo que você faz na sua vida. Eu vou te falar o meu para você ter uma ideia de como que essa construção pode ser. Para mim, isso é um propósito que eu já tenho há muitos anos, e mesmo que eu mude provavelmente de profissão, mude de área de atuação, esse propósito ele vai continuar existindo, porque ele tem muito mais a ver com uma intenção mais profunda minha, um propósito maior do que a minha profissão hoje. Então, meu propósito é ajudar as pessoas a serem melhores, mais felizes e realizadas. Esse é o meu propósito. Então, isso é o que eu busco fazer constantemente. Quando eu estou com a minha família, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou em alguma situação com um amigo, eu sempre busco ajudar. Eu sempre gosto de fazer as pessoas ficarem melhores. E sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar alguma informação que ajude elas a serem mais felizes, a serem melhores, eu faço. Gostaria de fazer ainda mais, mas nem sempre a gente tem tanto espaço para a gente manifestar isso. E é interessante, manifesto, um outro sinônimo de propósito. Então é o seu propósito de vida, o seu manifesto, a sua missão de vida. Conseguiu entender bem? Você vai juntar essas 3 informações e vai ter uma resultante final. Você vai chegar numa frase que significa aquilo que faz total sentido para você. E tem que fazer sentido. Se você lê aquilo, se você lê aquela informação, o seu propósito escrito tem que ser muito claro e tem que mexer com você. Tem que fazer com que, a partir daquilo ali, você fique assim, muito afim, realmente, de continuar fazendo aquilo. Aquilo tem que te mover para a ação, tem que te mover para a realização. Se aquilo não fizer isso, se aquilo não te tocar, é porque alguns desses 3 pontos que eu citei, eles não estão coerentes. Que é ou o objetivo maior, ou os seus valores, ou você não está usando uma ferramenta que é um ponto forte seu para fazer isso. Nesse meu exemplo, eu tenho uma habilidade que é achar boas soluções. Eu sou uma pessoa que acha boas soluções para as pessoas. Eu consigo dar boas dicas para resolver problemas. Então, nesse processo de ajudar as pessoas, aí está embutido uma característica minha, que é um ponto forte. Eu ajudo facilmente a achar soluções para as pessoas. Por isso que eu trabalho como consultor. Para mim é muito fácil trabalhar como consultor porque eu tenho facilidade em fazer isso. Então, esse propósito, esse caminho, esse objetivo maior meu, ele vai ser muito mais facilmente alcançável porque eu juntei uma habilidade minha, uma qualidade que eu tenho, um ponto forte nessa equação. Ficou claro? Se você tiver qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários, tá? Você pode até colocar o seu propósito e eu vou dar uma olhada. Eu vou tentar fazer sempre assim, olhar o propósito e dar algumas dicas para como que você pode melhorar aquilo. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta esse conteúdo, compartilhe com alguém que você acha que poderia se aprimorar mais com esse conteúdo e acompanhe os nossos próximos vídeos. Eu espero que com o conteúdo de hoje você possa ser ainda mais feliz, mais focado naquilo que você quer fazer e naquilo que faz sentido para você. Porque uma das coisas piores que a gente pode fazer na nossa vida é fazer as coisas sem o menor sentido. Aquilo que realmente não nos toca, aquilo que não tem relação nenhuma com a gente. Então, até o próximo vídeo e nos vemos por aí. Até lá!